69 milhões de transações via e-commerce, um aumento de 82% também em relação a 2019. O que chamou a atenção também foi a situação do ticket médio, apurado que no ano de 2020 foi R$ 395 o ticket médio, 6,1% menor registrado em períodos anteriores. Esse comportamento revela a mudança nas prioridades do consumidor. Hoje os brasileiros estão fazendo compras recorrentes de itens mais baratos e de necessidades diárias. Em detrimento de compras únicas do segmento, o maior ticket médio, de fato, e análise de respeito de categorias apresenta maior variação do crescimento. Como mostra, cartão presente 610%, alimentos e bebidas 222%, instrumentos musicais 187%, papelaria 159%, ocuparam a liderança no período. E eu gostaria de chamar a atenção para vocês que são os itens de utilidades diárias que normalmente as pessoas não tinham o hábito de fazerem essas compras por e-commerce, como gel antisséptico, 14.000%, roupas de criança, 7.000%, pijamas, 4.000%, toalhas, 4.000%, enfim. Então, a grande pergunta que fica é se o nosso mercado está preparado para nós, vamos dizer assim, para enfrentar essa nova realidade que é a parte de distribuição, né? Mudou muito o hábito comercial das pessoas, né? As pessoas começaram a não mais frequentar lojas físicas e sim fazerem compras eletrônicas. Então eu gostaria de deixar a critério dos nossos debatadores, iniciando com o Áureo, o que ele acha do cenário geral do roubo de cargas e da distribuição, né? Em matéria de abordagem, produtos mais roubados, tipos de abordagem e representatividade dos roubos em centros urbanos. Áureo, por favor, te apresente e o tema é seu. Muito obrigado. Bom, boa noite. Eu acho que, antes de mais nada, agradecer a Ravex por essa oportunidade, né? Dar boa noite aí aos meus companheiros de live aí, fazer parte desse time, para mim, assim, está sendo uma honra, assim, muito significativo mesmo, tá? Me apresentando, eu trabalho na OpenTech, né? Um pouco menos de 6 anos, né? Está em formação a faculdade de logística, né? E dentro da OpenTech eu entrei como gerente de conta, depois eu fui para o departamento de inteligência e agora, recentemente, eu estou passando para a área de serviços e relacionamento, né? Como gerente lá. Sobre o tema, Anor, primeira pergunta que você fez mercado de distribuição, ele está preparado para essa mudança, né? De comportamento do consumidor? Olha, eu vejo que hoje no mercado a gente tem muitos protecionais que dá para aplicar, que compete e dá para mitigar esse sinistro na distribuição, tá? Mas quando a gente analisa um pouco os números de roubo, o cenário de roubo do Brasil, e aí citando um pouquinho da distribuição, a gente percebe que, por exemplo, o maior roubo no país se concentra no Sudeste, com 84%, né? Um pouquinho mais que isso. E aí, quando a gente olha a estimativa do roubo da distribuição, nesse percentual, é de 65%, tá? Então, eu vejo que o número está muito acima, o que puxa realmente os sinistros no Sudeste é a distribuição, tá? E aí, quando a gente quebra um pouquinho esse percentual, esse número, entrando mais na parte do Sudeste mesmo, a gente vê que a concentração não poderia ser diferente, né? Está em São Paulo e Rio de Janeiro, né? São Paulo com 48%, tá? 39%, perdão, e no Rio de Janeiro um pouquinho mais que 40%, tá? Só para se ter uma ideia, o Sudeste é o campeão, né? Com esses 84%, o segundo é o Nordeste, com 6%, tá? Então, é um número muito acima, puxado pela distribuição. E aí, quebrando um pouquinho mais esse número, entrando no cenário de São Paulo, né? Que é o segundo maior aí do estado em sinistro, né? A gente percebe que 48% desses roubos está na capital, 28% no interior, e 23% na Grande São Paulo,
Vejo que o interior está ultrapassando um pouquinho já a grande São Paulo. E quando a gente entra no Rio de Janeiro, 49% na capital, 16% em São Gonçalo, 11% em Duque e por aí vai, tá? Então, assim, esses 65% da distribuição é o que está elevando esse número, né? Então, eu concluo que hoje o mercado, os números não dizem que hoje a gente não está preparado, que o e-commerce, com esse aumento do e-commerce na distribuição, eu vejo que o mercado, pelos números, não está preparado. Essa é a minha visão analisando os números, tá? Mas eu posso citar, por exemplo, a gente tem expertise nessa área, né? A gente tem alguns clientes que praticam e-commerce nessa área e os nossos números trazem outra realidade, né? Enquanto que no Sudeste o pessoal está com um número de 65%, hoje a gente tem 45% dos nossos números, né, dentro do Sudeste, né? Sendo que ainda a gente tem um número de recuperação acima de 60%. Por quê? Porque a expertise, a gente faz o mapeamento do cliente, a gente sugere os protecionais. Então, os nossos números dentro desse cenário do Sudeste, eu vejo que está bem positivo. Falando do horário da abordagem, na distribuição, a gente sabe que, na grande maioria, o pessoal tem operação das 5 às 8 da manhã, né? Então, quando a gente fala em valor sinistrado, ele ocorre sempre entre 6 e 8 horas da manhã, tá? Mas quando a gente fala de maior reincidência, é de 9 a 14 horas, que é o período que o pessoal já está na comunidade, né, já está na região de entrega, é o período de almoço, é o período que o cliente recusa ali, vai me entregar só no período da tarde, ou seja, parado cria oportunidade, né? E aí, os tipos de abordagem, quando a gente levanta os números, comprova isso, né? Mais de 46% é durante as entregas, esse roubo, né? Em movimento são 31%, e outros 23%. O que entra em outros? O cara parou para almoçar, o cara parou para ligar, o cara está parado na frente do cliente, próximo do cliente, esperando dar o horário de entrega, ou seja, a oportunidade mesmo é quando o cara está parado, né? E produto não poderia ser diferente, né? Eu acho que é um cenário meio que Brasil mesmo, alimento, bebida, eletrônico aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, né? E aí, quando a gente fala um pouquinho da distribuição ali de Minas Gerais, o que mais está roubando mesmo é cigarro e medicamento, né? É o que eleva o número aí da parte da distribuição. Ô Anor, eu não estou te ouvindo, perdão. Desculpa que estava no mudo. O pessoal podem fazer as perguntas pelo chat, tá? Conforme nós vamos decorrendo os temas, até mesmo para nós não se perdermos dentro dos temas. Então podem fazer, nós não vamos deixar as perguntas para o final. Podem ir fazendo as perguntas e as dúvidas conforme a sua necessidade. Muito bom, Áureo. Eu acho que realmente nós estamos passando por uma mudança muito forte de mercado e de tendência de mercado. Talvez esses números da distribuição estejam ultrapassando o longo percurso e a transferência justamente por causa dessa mudança de perfil. E eu acho que todos nós temos que ter um olhar bem crítico e bem cuidadoso com relação a esse novo perfil de operação, né? Verdade. E olha só para embasar tudo isso, se a gente puxa ali um cenário que em 2017 a gente teve muito sinistro, né? A representatividade ali no centro urbano, poxa, a gente teve 1,5 bilhão de sinistro, né? O que representa aí 0,02 do PIB da época, né? É muito forte, muito Então, forte. muito forte, muito forte. Só para o pessoal ter uma noção, um grande operador de e-commerce no Brasil, há um ano atrás, entregava em torno de 300 mil pacotes dia. Em 2020, ele passou a entregar 2 milhões de pacotes dia. Então, assim, é um aumento considerável da operação. É uma mudança de perfil de consumidor, né?
E segundo o estudo deles, eles vão chegar numa meta de em torno de 3 milhões de pacotes dia no Brasil até o final de 2021. Então, se não tivermos uma visão bem detalhada com relação ao que está acontecendo de mudança e costumes do mercado, correr atrás depois sempre é mais difícil, né? Isso não tenha a menor dúvida disso. Lucas Oliveira, gerente de risco da Ravex. Boa noite, Lucas, muito obrigado. A palavra é sua para falar sobre o cenário de fraude na distribuição, cuidados ao contratar um novo transportador, análise de vitimologia e o braço do crime organizado nas operações. Tema bastante interessante, bastante intrigante. Fica contigo a palavra, meu amigo Lucas. Obrigado, boa noite aí aos participantes, pessoal que está assistindo, muito obrigado aí. Vou me apresentar, eu sou gerente de risco hoje da Ravex, vim da área de gerenciamento de risco aí, dos parceiros de OpenTech, e atualmente estou atuando aí na Ravex aí, em parceria com o time aí, de tecnologia, tá? Com esse cenário, Anur, da distribuição, uma coisa que me preocupa muito é o vazamento de informações de dentro das operações para o roubo de carga, tá? Se você parar para pensar, hoje ninguém vai abordar um caminhão no meio da rua, no meio da rodovia, para levar uma carga sem saber o que está carregando ali dentro. Ninguém vai colocar, nenhum meliante vai colocar a sua liberdade em risco para fazer uma abordagem na incerteza, né? A não ser aqueles crimes que acontecem, que são crimes de oportunidade, que acontece aqui em São Paulo, muito ali na região do Jabaquara, do Bosque da Saúde, da Paulista, que é quando o cara está fazendo a entrega, chega um cara, aborda ele, leva a caixa e tudo mais, né? Então, o que me preocupa muito hoje é o vazamento de informações de dentro das operações, né? Tanto de pessoas orgânicas como de pessoas terceiras, né? Então, para isso, tem que ser feito uma contratação com um filtro maior, né? Uma contratação de um transportador tem que saber de onde ele está vindo, tem que saber quais operações ele trabalha, tem que saber quem são os sócios dessa empresa, né? O histórico desse prestador de serviço. E o transportador também tem que se preocupar com os motoristas e agregados que ele está contratando. Tem que contratar com qualidade, não com quantidade, né? Isso é o que eu sempre falei nas operações que eu participei, né? Então tem que acompanhar o comportamento das pessoas que estão envolvidas ali com as informações principais da operação, como valor, destino, rota, horário de saída. Então isso é muito importante se preocupar. Esse é o grande desafio das empresas aí, de embarcadores e transportadores, né? Muito bem. Tenho duas perguntas aqui. Acho que elas são bem direcionadas para o Áureo. Pergunta do Diogo Bento. O que o time sugere como protecionais e de trabalho de campo para esse tipo de operação? Pode responder? Lógico. Veja bem, na distribuição é um processo completamente diferente, né? O gerente de conta, eu acho que além da a gente fala da transferência de mapear área de risco, região e tal, fica mais fácil porque é macro, né? Quando a gente fala de distribuição, é micro. Então, assim, além do trabalho que o Lucas falou, de uma boa contratação do transportador para motorista, desse vazamento de informação, então, a AGR ela tem que estar dentro do cliente, mapear todo esse processo dentro da logística deles, para poder chegar com as ações, por exemplo, tá? Do motorista, transportador, logística e etc, tá? Protecionais que hoje a gente utiliza, cara, não adianta a gente falar, põe isca, só isca não funciona. Então, assim, ó, a gente tem que ter mapeado a operação para poder indicar um protecional. Eu vou citar um exemplo. A gente tem um cliente da distribuição que toda vez que ele chegava em determinada região, ele era roubado. Era sempre. Beleza. Veja,
Fazer GR com dinheiro dos outros é muito fácil, né? É muito fácil. Põe isso, põe isso, põe aquilo. Então, assim, a gente tem que prover para o cliente no menor custo, algum protecional. Por exemplo, mudamos a logística desse sinistro, onde ele ia fazer entrega por último, portanto, ele chegaria com o carro vazio naquela determinada região, e aí, quem sabe, o pessoal desistia da ação. Então, a cada 10 roubos que tinham lá, 8 eles estavam levando, por exemplo. Né? Os 2 primeiros eles desistiram, aí depois foi, quer saber? Vou levar. Já que abordei, tive o trabalho de abordar e tal, vou levar esse restante de produto que tem aí. E aí a gente entrou com um outro protecional. Que aí a gente falou, então beleza, nessa região a gente vai com escolta velada. O cliente entendeu, viu as possibilidades que a gente arranjou antes, né? As alternativas, entendeu que naquele momento ele poderia investir, portanto, se tornou um trabalho efetivo. A gente não tem mais roubo nessa região, por exemplo, tá? Ótimo. Pergunta do Sidney Rossetti. O que a OpenTech faz para mitigar os sinistros de distribuição nos distribuições principal em São Paulo e Rio de Janeiro? E qual a região do interior do estado que hoje mais influenciam nos índices de roubo de carga na distribuição? Perfeito, não tem jeito, no caso de São Paulo, é região de Campinas, tá? Ali o número tá muito alto mesmo. Jundiaí aumentou um pouquinho, tá? Contribui para isso, mas a região de Campinas ainda está sendo a nossa área de maior prejuízo. O que a OpenTech pratica em São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem operação para determinadas áreas mapeado que a gente utiliza escolta velada. A gente tem operação que em determinada rota a gente sabe que o carro é pego cheio, né? Antes de chegar a primeira entrega, portanto, a gente tem uma trava que a gente coloca no baú, bem conhecida no mercado, sem citar nomes. A gente tem mudança na logística, a gente tem cadastro de transportador que entra para aquele cliente sem o aval da GR, ele não entra para a operação, porque, novamente cito o que o Lucas falou, né? Tem todo um trabalho de saber quem que são os transportadores, fazer uma pesquisinha breve deles e tudo mais. Hoje em dia, só o cadastro do motorista não suporta isso. A gente também tem que partir para o transportador. A gente tem cadastro premium, que a gente faz uma breve pesquisa criminal no estado em que ele atende, além de outros protecionais que a gente utiliza. Veja, somente aplicar sem entender a operação e mapear a região de risco não funciona. Então, tem que ter a parte de inteligência, que é mapear a região, entender qual é o tipo de produto, o modus operandi daquele produto, né, o modus de abordagem dos meliantes, né, e daí sim fazer um trabalho efetivo. Eu vejo assim. Muito bom. Lucas, no teu tema, um dos itens que me chama muito a atenção é a parte do braço do crime organizado nas operações. Eu vou usar esse item porque nós vimos uma situação há pouco tempo atrás, quando tu olhou e disse assim, aquela placa daquele caminhão eu conheço, né? Aquilo ali transportava num embarcador, do crime organizado, e agora se transferiu para outro embarcador. E foi muito engraçado, porque são 2 clientes da empresa e ele bateu o olho na placa e disse, isso tem problema. Eu vou te fazer uma pergunta, será que o mercado não tinha que conversar e não tinha que trocar mais esse tipo de informação? Né? Há uma migração, não há uma migração desses transportadores dentro das operações dos grandes embarcadores, né? Vou usar outro exemplo. Nós temos um cliente que trabalha numa operação que tinha uma incidência de roubo vamos dizer assim, no first mile dele, e de uma hora para outra esse transportador parou de ter roubo e outro transportador na mesma operação de outra região que não tinha roubo para só ter roubo. Aí a pergunta que eu fiz para o cliente foi a seguinte: vocês analisaram se os transportadores não migraram? Os prestadores
de transporte terceiro não migraram de uma região para outra para começar a roubar em outra situação? Eles não sabiam dessa informação, eles não tinham essa informação. Então eu te pergunto, Lucas, será que não está faltando uma sinergia entre operadores logísticos, entre embarcadores para essa troca de informações e até mesmo entre o próprio mercado de gerenciadora de risco, entre o próprio mercado segurador? Será que não existe, não está faltando esse tipo de sinergia? Está, com certeza. Esse tema é um pouco polêmico, Anor, e assim, quando a gente fala de GR dentro de operação de distribuição, a gente fala em fazer GR não só numa central de rastreamento, rastreando veículo, colocando protecionais, e gastando aqui, gastando ali, não. É fazer com inteligência de campo. Para você fazer um GR numa distribuição, o gestor da conta, o gerente da conta, os PAs envolvidos, eles têm que trabalhar muito com a inteligência e com o ouvido. Se você for numa operação de distribuição hoje e você ficar ali na largada, por exemplo, cara, você pesca muita coisa que acontece dentro da operação, entendeu? E é aí que a gente consegue trabalhar com inteligência e perceber esses caras que ficam migrando de operação para operação, e toda operação que ele migra, ele apronta, né? Há um tempo atrás, eu estava no gerenciamento de risco ainda, um embarcador sofreu um sinistro do concorrente que eu estava, e conheci o cara do GR lá, ele me ligou, falou, cara, vai nesse local que a carga vai estar lá, e foi batata. Ele foi lá e a carga estava lá. Então, o grupo é sempre o mesmo, falta um pouco de inteligência, falta um pouco de conversa entre as empresas, e ter o feeling do gerenciamento de risco, né? Trabalhar com o cheiro, com o ouvido, e aí vai chegar nessas placas, vai chegar nesses caras que são sempre os mesmos, só muda o CNPJ e operação. E aí fica aquele ciclo vicioso que acaba voltando para as operações e aprontando novamente. Tá no mudo, Anor. Esse mudo me derruba. Para você, Lucas, uma pergunta do Alexandre Brum. Vejo que o padrão de procedimentos de GR já tem sido feito, mas o problema está na região e no modus operandi. Alguma situação diferenciada sugerida? Eu sou um cara, Anor, que eu particularmente não acredito muito em área de risco. Eu acredito em período de risco, né? Se você for parar para analisar, que nem o Áureo falou, eu não posso, porque está roubando cigarro ali na Brasilândia, que vão roubar alimentos. Eu não posso adotar a mesma, não posso tirar soluções de prateleira para aquela região, porque todo mundo fala que é uma região de risco. Não é isso. Eu já tive operações que, por exemplo, na Zona Norte, Brasilândia, ali, no miolo da Brasilândia, não tinha roubo, entendeu? Então, assim, eu acredito em períodos de risco. O período de risco é entre a saída da origem até o primeiro cliente. O cara que tem a informação privilegiada, que quer roubar a carga, ele vai roubar nesse período. Então, é esse período que tem que ter a maior atenção, que tem que ter a preocupação ali da central, de todos que estão envolvidos na operação. Tá? Não sei se eu respondi aí a pergunta do Bruno. Muito bom. Se o Bruno achar que não, ele vai colocar para nós aqui se não respondeu. Muito bom. André Moraes Veleda. Grande André. Muito obrigado, André, pela participação. Gostaria de agradecer em nome do Grupo Ravex essa tua disponibilidade. O André traz um tema bem importante. O André traz o tema do impacto nas apólices de seguro e a visão do mercado segurador nas operações de distribuição. Nada mais é de quem paga a conta, né, André? Então, eu acho que seria uma das grandes partes interessadas nessa situação toda que estamos vivendo no Brasil. Então, fica à vontade, André, o tema é seu. Pode. Obrigado, Anor. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com você, meus amigos aqui do OpenTech. O tema aqui é um tema muito interessante, né? Não é a primeira vez que a gente conversa sobre distribuição. Tá? O Áureo mesmo
passou uma série de informações, de dados sobre distribuição, ou seja, antes da pandemia, né? Então, o que eu posso falar sobre seguradora, sobre assim, a visão das contas que eu tenho, que eu administro, é que distribuição sempre foi um problema para a companhia de seguro, né? Sempre foi um problema. Só que elas sempre souberam se proteger, né? Seja com regras de GR ou a negativa daquela carga. Um exemplo é cigarro. Cigarro não tem seguro, né? Medicamento. Tem medicamentos que não tem seguro na distribuição. Então, quando você faz o seguro das mercadorias para a distribuição, você cria regras, você cria lá o sublimite, atingiu aquele sublimite, está ali a regra bem clara. Tem monitoramento, tem a primeira tecnologia, a segunda tecnologia, tem a gerenciadora de risco, tem o cadastro consulta. Isso sempre existiu. Então, com esse aumento da demanda do e-commerce, tá? Principalmente por causa da pandemia, né? Eu não vi nenhum impacto de mudança com relação às regras que já eram aplicadas. Elas continuam com as mesmas regras, né? Alguns clientes que antigamente não tinham esse volume, tá? E você deu o exemplo aí de quem carregava 300 mil unidades, passou para 2 milhões, né? Esse cliente provavelmente não tinha um volume tão grande dentro daquela pólice de seguro dele, e ele passa a ter um volume dentro da pólice. Mas ele também não tinha um histórico negativo. Então, para a gente começar a fazer algum trabalho em cima de alguma mudança sobre a regra que já está ali, então vamos supor que eu tenho uma regra e com esse aumento de volume, provavelmente, ele está tendo um aumento de roubo. Né? Mas eu não tinha essas regras, eu não tinha esse histórico. Até começar a mexer e a chegar nessa conclusão dessas mudanças, você tem que envolver o corretor, você tem que envolver o cliente, né? Você tem que chamar a gerenciadora de risco, que é que está com a conta, para ver quais são as sugestões. Né? Então, eu vejo que, assim, ao longo do ano passado, nós estamos com um ano de pandemia, né? Ao longo do ano passado, pouca coisa mudou com relação a regras de distribuição. Então, o que já não era aceito continua não sendo aceito, né? Com raras exceções, mas, assim, de regra, via geral, continua não sendo aceito. E o que já era aceito, tá? Estava muito bem coberto com as suas regras de segurança, tá? Com o que a gente tem hoje, com equipamento primeira redundância, segunda redundância, tem isca, tem trava. Aí, hoje tem uma série de dispositivos que a gente vai tentando colocar junto com o cliente, né? E junto com o corretor e a tecnologia e a gerenciadora de risco. Isso aí é algo que se você não fizer em várias mãos, você não vai chegar em lugar nenhum. Tá? Eu vejo a pólice sendo desenhadas top-down, de cima para baixo, numa regra que, na prática, não consegue ser executada. Tá? Então, assim, ela não vai dar certo. Então, primeira coisa que você tem que fazer, consultar o cliente, ver se o cliente tem um gerente de risco da própria empresa dele, né? Ver se o corretor dele é especializado em transporte, porque se ele é especializado, ele vai entender junto com a gente. Agora, se ele não entende, aí já fica mais difícil, né? E tem que falar com a gerenciadora de risco e principalmente com a tecnologia. Aqueles produtos de prateleira, o ladrão já conhece, né? Produto de prateleira, o ladrão já conhece. Eu já conheço, o ladrão também. Então, o que eu vejo nesses dados que você me passou aqui, de aumento
de uma série de produtos que, claro, as pessoas não iam no shopping comprar, iam na loja, e agora estão recebendo em casa, né? Mas eu acho que ainda não são produtos atrativos, né? Não são produtos atrativos. Porém, naquele caminhão, ele está junto com o celular, ele está junto com o laptop, ele está junto com a TV, né? Então, antes o que a gente sabia, né? Eu e o ladrão e você, que daquela distribuição ali, daquela loja, só tinha eletrônico, coisas atrativas. Mas hoje, na mesma loja, está levando pijama, está levando roupa de cama, está levando outros produtos, né? Então, o volume aumentou, mas existe um limite de carga. Então, talvez o que deve estar acontecendo? Você tem mais caminhões na rua. Eu não sei daí como que está a quantidade de veículos, se o Brasil está preparado para essa quantidade de veículos de distribuição. Sabe? Eu tenho curiosidade aí para saber, né? Como que está. Porque sempre eu ouvi falar que falta caminhão para tudo, né? Sempre ouvi falar. E agora que aumentou a distribuição, está faltando? Eu tenho pouco acesso a isso, então eu não saberia te dizer. Vou matar um pouco da tua curiosidade, até por uma experiência dentro de cliente. Nós temos e-commerce sendo entregues em algumas regiões de São Paulo, sendo feitas por patinete, né? Nós temos e-commerce sendo entregue em São Paulo por Uber. Nós temos e-commerce sendo entregue em São Paulo por carro de todo e qualquer tipo, né? Então, Normal. é normal, porque até mesmo o mercado demandou isso, e é um baixo custo, né? Então, você soca lá 50 pacotes dentro de um Gol e sai a entregar. Quer dizer, o cara tá fazendo o trabalho dele, nada contra, né? Mas tem que se mitigar isso. De alguma forma, a gente tem que chegar nesse dado, né? Então, essa é a realidade do mercado hoje. Aí voltamos naquela pergunta, estamos preparados para enfrentar isso? Com Né? certeza, a gente não está, né? Não estaria preparado, né? É o que o Auro falou. Não estamos preparados e eu não sei se nós estávamos antes da pandemia, né? Com dados tão alarmantes de problemas da distribuição, eu acho que a gente já não estava preparado. E agora, menos ainda, né? Nas apólices, no desenho das apólices, nada mudou, sabe? Então, assim, não há um impacto nas apólices de seguro. Não tem impacto. Tá? O que tem ali são mudanças de regras de gerenciamento de risco, que é o que a OpenText sabe fazer, que a Ravex sabe fazer. A corretora tem que saber conhecer o risco do seu cliente para poder apresentar na seguradora o desenho daquele cliente. Então, o que eu vejo mais, cada dia mais, é o corretor se especializando no cliente. Antigamente, o corretor vinha com aquele questionário ali, como tem muito, um questionário simples, e fala, faz a taxa aí. Faz a taxa, cria a regra aí. Né? Pô, eu já vejo hoje operações chegando na mão da seguradora, uma operação assim, origem, destino, onde saiu, quanto vai de carga, pô, bem mais completo. Né? Então, aí você já começa a fazer um desenho melhor. E qual é o índice dessa apólice na seguradora anterior? Né? O cara tem que ser honesto. Nunca teve roubo. Não. Então, assim, isso é muito comum. Lá nunca tinha roubo. Aí, como vem para a tua seguradora, passa a ter roubo. Então, assim, mas impacto em companhias, nos produtos, não teve impacto. Os produtos continuam os mesmos. O que é carga específica lá são as mesmas, o que não é aceito não continua não sendo aceito. É isso. É isso aí. Muito bom, André. Uma pergunta do Juscelino Santos, escolta armada. Eu sei a tua resposta, até quando eu olhei aqui, eu já mais ou menos calculei, né? A escolta armada ainda é uma solução para prevenir roubo de carga? A escolta armada, ela hoje é colocada nas apólices de seguro
como item de prevenção ao roubo de carga, né? Eu ainda tenho números de operação que ainda se usa mais escolta armada que isca de carga. Tá? Então, ainda tem muita escolta armada, principalmente em época de pico. Pico de Natal, peak season, Dia das Crianças, essas épocas, Dia das Mães, Dia dos Pais, principalmente para mercadorias de brinquedo, na época da criança, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, para eletrônico, né? Se usa muito a escolta armada, né? Muita escolta armada. O que eu conversei, que eu já tenho falado com o pessoal do segmento de escolta armada, é que eu questiono eles, que eu sou muito amigo de todos eles, os veículos que hoje a gente usa para escolta armada ainda é o carro 1.0, com 2 vigilantes dentro, né? Com aquele armamento que é o armamento da Polícia Federal, que ela estipula aquela quantidade de armamento, né? E a gente sabe que os ladrões vêm com um carro blindado, vêm de caminhonete, vêm de uma série de itens, né? Mas ainda é um produto mais usado nas apólices. Inclusive, quando você tem uma regra de gerenciamento de risco, aí o pessoal da OpenTech está aqui, um veículo estragou, parou de funcionar, deu um problema mecânico, vai ter que seguir viagem sem funcionar o rastreamento, sem funcionar nada, a regra na apólice é clara, é escolta armada. Então, você tem muito isso, preservação. Chegou para entregar no cliente, o cliente não recebeu e vai entregar só amanhã. Cara, é escolta. Então, se você hoje, procurar as empresas de escolta armada, se você ligar esse horário aí, e se você não tem um bom contato com as empresas, você não tem escolta. Os carros estão tudo na rua já. É difícil você conseguir uma escolta assim, ó, ligar e me dar uma escolta aí lá em São Luís do Maranhão, em Recife. Se você não é cliente fixo, né, daquele carro, daquela conta, né? Então, uma escolta esporádica, que a gente chama. Então, tem muitos casos, de verdade, que a gente vê o que o pessoal fala aí, que é o carro velado, né? Mas tem muitas regiões que você não tem escolta armada. Então, a gente chama pronta resposta, que é a empresa de pronta resposta, que vai ter um local e fica lá junto com o motorista. Pelo menos o motorista não fica sem ninguém lá, né? Você põe um carro na frente do caminhão, o cara não está armado, não é escolta, não é nada. Se alguém vier lá para roubar, vai roubar todo mundo, né? Mas pelo menos fica lá esperando o mecânico para vir, porque muitas regiões você não tem mais escolta para chegar lá. Nosso país é muito grande, você não tem. Eu acho que ao longo dos anos, as empresas de escolta armada mais fecharam do que abriram empresas de escolta armada. Eu acho que isso talvez seja até um objeto de estudo aí. A minha impressão, talvez a gente está tendo menos empresas no Brasil. Muito bem. Felipe Melo, da TJ Gerenciamento, uma dúvida quando temos um cliente final não segurado e com reincidência de roubo de cargas com destino à sua base. Qual a ação da GR? Fiquem à vontade. Vou deixar aí para o pessoal de GR responder, né? Pede para mim, Anor, perdão. Uma dúvida quando temos um cliente final não segurado e com reincidência de roubo de cargas com o destino à sua base. Qual a ação da GR? Aí a gente está falando de um cliente que não foi assegurado por algum motivo, é isso? Ou cliente não assegurado? A pergunta está meio dúbia, eu vou falar um pouquinho dos dois, tá? Quando a gente tem algum sinistro que foi negado de acompanhamento, qual que é a ação da GR? É a recuperação, né? Não tem jeito. Ela apoia muito na recuperação, tem todo um trabalho que a gerenciadora de risco
tem que ter o apoio disso. Por exemplo, no departamento de inteligência, a gente fez um mapeamento ano passado, por exemplo, e todo ano a gente passa por esse mapeamento dos sinistros, principais produtos, rota e etc. Então, a gente traçou uma ação que a gente deveria ir até seguir essa rota até determinado ponto, fazer relacionamento com o policial. E aí eu digo, não é só a delegacia, investigadores, mas sim com o delegado e tudo mais. Tanto para criar relacionamento como troca de informação. Então, é nessa ação que a gente consegue entender melhor e mapear qual é o tipo de sinistro, tipo de produto e modus operandi que está ocorrendo aqui, naquele ponto, tá? Agora, falando de clientes que não têm seguro, a gente tem um cliente muito forte aí no mercado, juntamente parceiro, tanto Ravex quanto Moraes Vereda, a gente está nesse cliente, ele não faz seguro, o segmento dele é carnes, ele não faz seguro, ele acredita na gerenciadora de risco, nas ações que a gente aplica, né, e nos parceiros que ele tem, que é um pouquinho do tema que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas resumidamente assim, ó, a gerenciadora, novamente entra no ponto, ela tem que mapear qual é o tipo de produto, qual é o modus operandi que ele está tendo sinistro, para criar uma ação e fazer o cliente entender que aquela ação é efetiva, que o custo dela é custo-benefício, é ok, ele consegue investir e vai ter resultado na operação. Eu não sei se eu consegui responder aí, mas se não, manda de novo, por favor. Se não, Felipe vai nos mandar novamente. Por favor, Everton obrigado. Prado, Lucas, fala para a gente sobre as ações sistêmicas pouco efetivas na distribuição. Um abraço aí, Everton. Assim, a distribuição é um tipo de operação que nem a gente já falou, tem que conhecer bem, né? Quando você aplica uma inteligência embarcada na distribuição, uma ação sistêmica, você tem que pensar na segurança que isso vai trazer para o cliente, para o motorista e para a carga na rua, mas sem atrapalhar a efetividade das entregas, tá? Então, um exemplo, por exemplo, na distribuição a gente não pode aplicar desvio de rota. Não tem como aplicar desvio de rota na distribuição, né? O cara pega a Anhanguera, vai até a Marginal, poderíamos colocar uma rota ali se ele desviar, mas se tem um acidente na Anhanguera, o cara vai desviar por dentro dos bairros e vai gerar o desvio de rota. Então, quanto menos coisas, não é menos coisas, quanto com mais inteligência você trabalhar sistemicamente na distribuição, sem enfeitar muito pavão, sem atrapalhar o cliente durante as entregas, e ter efetividade para trazer a segurança para o motorista e a carga ali durante o período ali na região urbana. Muito bom. Rodney Campagnola, com esse aumento na distribuição, as GRs têm algumas regras novas para ajudar nas operações junto às regras antigas? Contigo, Áureo. Perdão, quanto o quê? Perdão, perdi o comecinho que picotou aqui. Tá mudo, Anur. Tô dizendo, esse mudo vai me derrubar hoje. Com esse aumento na distribuição, as GRs têm algumas regras novas para ajudar nas operações junto às regras antigas? Temos. Basicamente, esse mapeamento é muito importante, né? Veja, a gente, uma ação muito efetiva para um cliente, por exemplo, foi só a mudança da logística, uma mudança de passagem de rota. Como bem o Lucas falou, não tem como ter um controle de rota, por exemplo, tá? Então, a gente não vai atuar no desvio da rota, mas, por exemplo, um cliente estava tendo um sinistro que ele atendia determinada região, mas toda vez que ele passava por determinada região, ele sofreu sinistro. Então, o que a gente fez? Tomou de ação. Cara, vamos testar primeiro uma ação que não gera muito custo para o cliente, né? Gera com relação ao pagamento
de combustível, etc. Mas vamos alterar a rota dele, ele não vai passar por essa região, ele vai passar por detrás da região. Acabou o serviço dele. Então, são diversas ações, né? A gente conta muito com os parceiros, com a tecnologia a gente conta com o pessoal da velada, da operação, da armada, de travas, enfim. Mas, às vezes, dependendo da operação, uma simples mudança na logística resolve o problema, tá? Mas isso, fazer o cliente entender, né, o porquê, apostar nessa ação e veja, não há problema, se não corrigir ou se não for o esperado, vamos criar outra ação. Mas pelo menos a gente tem um estudo, né, de como que aconteceu para criar uma ação em cima, outra ação em cima. Muito bom. Maurício Arriati, Head Comercial da OpenTech. Seja bem-vindo, Maurício, muito obrigado. Maurício vai desenvolver 2 temas para nós: planejamento de risco para mitigar e combater o roubo de cargas em centros urbanos e impacto de roubo de distribuição gerados ao cliente final na cadeia logística. Fica à vontade, Maurício. Prazer ter um amigo junto conosco. Boa noite a todos. Amor, obrigado aí pelo convite, time da Ravex. Boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo aqui. Eu acho que o pessoal elucidou bastante tema aqui, né? Então, eu acabei ficando bem resumido aqui no final, mas eu acho que vai ser legal porque a gente acaba trazendo informações, né? São 17 anos de GR, né, cara? Então, a gente já viu do GR de prateleira ao GR hiper customizado e quando a gente fala de planejamento, tá? O que a gente olha e hoje imagina como um projeto de gestão de riscos é entregar um projeto para a operação do cliente. Então, a primeira etapa é com as pessoas que nós temos aí na operação do cliente, gestores de risco, seguradora, corretora, consultores, tecnologia, montar um projeto para fazer um planejamento operacional customizado para aquele cliente. Então, acho que uma das etapas aí, a gente fala muito de pessoas aqui, né? O pessoal vai ouvir minha ladainha de novo aqui, mas sem as pessoas a gente não consegue implantar processos e analisar essa operação. Então, a gente precisa se cercar de bons profissionais, bons parceiros, tá? E estudar. Se eu soltar minha operação às 5 da manhã, eu chego no cliente, ele está fechado ou está aberto? Eu não controlo rota, mas eu posso controlar a zona de entrega desse carro e fazer com que ele só abra o baú na zona de entrega, que qualquer outra coisa que ele faça, né, a gente tem uma rota que ela vai abrindo ou que ela vai fechando, e se ele sair para um lado ou para o outro, a gente vai atuar em cima dele. Isso só acontece com entendimento pleno da operação. Ninguém entende melhor a operação do que o seu cliente. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, ele é o cara essencial numa mesa de debate para fazer um planejamento de risco, né? Então, todos nós juntos aqui vamos fazer um planejamento de risco, olhando horário de saída, horário de rodagem, que tipo de produto, quais as regiões de risco, quais as rotas, quais o perfil de contratação dele, o que a gente tem que fazer a mais, eu tenho que olhar vida pregressa, histórico do cara, se ele é azarado, se ele não é, enfim, são várias coisas que a gente vai construindo. E tem cliente que a gente vai aplicar o maior remédio, que aí, na minha opinião, é escolta armada, o maior remédio, né? Normalmente é o que traz maior custo, traz resultado na hora traz resultado, a gente chama de força bruta, ou vai ser uma ação de inteligência, como mudar uma coisinha simples, que é mudar um horário, incluir uma tecnologia com inteligência embarcada forte, com uma isca com inteligência que se comunique com o rastreador principal, que eu sei que vocês têm algo nesse sentido bem legal. Então, é o tipo de planejamento que é feito nem na prancheta, são algumas horas de reunião e tudo mais. Eu já entrei no segundo tópico, né, emendando com a tecnologia, que na minha visão tem a ver, né, muito com o que vocês, né, como parceiros da Ravex, trazem para o mercado, né? Desde a simplicidade de utilizar um equipamento pelo motorista, fazendo com que ele seja aderente ao processo, tá? E que ele tenha a inteligência máxima para detectar, a gente falava anti-jammer antigamente, para detectar uma violação que seja e fazer um autobloqueio sem depender de uma ação humana ou de um airtime, que era um dos problemas que a gente tinha no Rio de Janeiro há anos atrás ali,
Em 5 minutos você perde um caminhão. Então não dá para fazer isso. Então a tecnologia está extremamente inserida nesse processo. Tá? Então acho que pessoas, tecnologia fazem parte de todo esse processo que vai ser criado, o planejamento e tudo mais. A ideia lógica aqui, né? Como eu estou falando que não tem uma solução de prateleira para um cliente, eu não tenho como falar aqui assim, o planejamento de risco para uma operação de distribuição de cigarros, bebidas, de alimentício, todos vão ser diferentes. Todos vão ser diferentes. E é isso que muda, né? Quando a gente pega uma apólice e vem lá as regras definidas, as regras são genéricas. E aí cabe a nós, gerenciadores, junto com o cliente, criar boas práticas nesse negócio. No fim, é isso, tá, gente? Que a gente vai combater com essas três boas práticas. Pessoas, processos, tecnologia, fazendo uma boa estratégia e tendo um bom entendimento operacional, tá? Eu acho que é bem simplificado o que eu estou falando, até pelos dados e tudo mais que vocês já trouxeram aqui, tá? Muito bom. Falando em planejamento, Fabiano Faria, da Federal ST, trouxe um comentário bem legal que vem bem de encontro ao planejamento que vocês todos tentam fazer numa operação. Então ele coloca assim: nós temos cargas de 2 milhões em caminhões graneleiros, Brasil afora, em pernoite, imposto no final de semana, com o motorista na casa de parentes deixando o caminhão sozinho. Para onde vai um planejamento numa situação dessa? Acabou o planejamento de vocês, concorda comigo? Não? Concorda com o Fabiano? Aí o planejamento vai para chamar a polícia, chamar pronta resposta, chamar a nave da NASA, pegar esse motorista e falar, gente, você está fazendo errado, cara, e segurar essa carga. Aí vamos usar a força bruta. Eu acho que é bem o nível de descumprimento de normas que acontece, né? Tem duas coisas aí no que o Fabiano colocou, tá? O primeiro descumprimento de norma é a pessoa abandonar o veículo num ponto, sendo uma graneleira ainda, que é uma carga fácil de transbordo e tudo mais, e ir para a residência. Esse é o primeiro descumprimento de norma, né? O segundo ponto é como é que a gente libera um carregamento de 2 milhões de reais para um carro que é aberto, totalmente vulnerável, né? Isso acho que passa muito pela nossa mão, junto com a seguradora, junto com o time do André e tudo mais, né? E é normal, tá? Eu tenho várias operações aqui que são exatamente assim, com cargas de altíssimo valor, de bombona aqui. Isca não funciona, nada funciona e o motorista descumpre a norma. Então, aí, infelizmente, é força bruta, é criar ações de pernoite seguro, acompanhamento velado para acompanhar o pernoite, e aí é um investimento maior mesmo que vai ter que ter, tá? Na minha opinião aqui. Nem sei se era para eu responder, mas eu me meti. Não, mas era para ti mesmo. Eu guardei para você, assim. Muito bem, pessoal. Primeiro eu quero realmente pedir desculpas. A quantidade de perguntas aqui vou dizer para vocês que é humanamente impossível responder todas, tá? Mas todas serão respondidas. Depois nós vamos passar para o nosso time aí, todas elas serão respondidas por e-mail, enfim, ou por contato, tá? Mas todas serão respondidas. Então, realmente eu peço desculpas se eu não conseguir transmitir todas as perguntas das pessoas que estão fazendo, que nós já temos 1 hora já de live, então desculpa mesmo ao nosso público, e nós vamos fazendo conforme a nossa demanda. Vamos para a segunda rodada. Áureo Bastos, OpenTech. O papel da gerenciadora de risco na operação de distribuição. Quais as ações assertivas para uma recuperação dentro das regiões urbanas? Perguntinha fácil, né? Bem barbada, essa aí guardamos para vocês. Bem suave. Anor, antigamente a GR era uma empresa que rastreava veículos, né? Hoje não se aplica isso no mercado. Uma GR que não tem um diferencial, ela não consegue se estabilizar no mercado, né? Então, assim, eu acho fundamental todos os parceiros que a gente tem, corretor, consultor de risco, as empresas de escolta, enfim, tudo é fundamental. Mas, para mim, ao meu ver, a GR é essencial, porque hoje ela atua no cliente como uma consultora de risco, né?
É ela que vai sentar com o cliente, né? É ela que conhece a operação, portanto, ela que vai sentar com o cliente, definir todos os processos conforme o mapeamento que a gente fez, produto e etc., histórico de sinistro, enfim. É ela que vai definir e convencer o cliente que aquelas regras são aplicáveis e necessárias, né? Hoje a gente tem um cliente, eu citei dele aqui, que ele faz seguro próprio, então ele compra a nossa briga, inclusive é um case de mercado, até respondendo, acho que uma pergunta passada que eu não falei da distribuição no Rio de Janeiro, então, falando um pouquinho sobre a distribuição no Rio de Janeiro, é um case de mercado esse cliente para a gente, seguro próprio, que é um case também para o André Veleda, né? Antes da live aqui a gente estava comentando algumas coisas dessa operação. Então a gente tem um ponto de apoio, por exemplo, que é lá no Rio de Janeiro, que é o Cobrascan, onde a gente define um horário de chegada para o caminhão. Ele tem que chegar até determinado horário no Rio de Janeiro, ele tem que passar o pernoite lá, onde a gente tem ponto de apoio lá, a gente tem equipes de pronta resposta, tem parceiros, e aí não adianta, nessa operação, por exemplo, não adianta pôr uma escolta armada, não funciona. Inclusive, escolta armada nessa operação já foi atacada. Então, nessa operação, a gente trabalha com moto acompanhamento. Então, moto acompanhamento, visibilidade total, onde ele aciona diretamente a GR. Veja, todo mundo participa. Se não tiver uma união, uma sinergia que o Lucas comentou, cara, não existe sucesso. O sucesso está na sinergia, né? Então, moto acompanhamento. Aí, entre outros trabalhos, a gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, todas as favelas, aquelas comunidades onde só entra com blindado, a gente tem mapeado, onde o veículo acessar ali, ele vai bloquear automaticamente, enfim. Então, são diversas ações que complementam isso. Para isso, precisa ter a GR com o mapeamento e sugerir para o cliente e não ter medo de errar e rever o conceito e aplicar uma forma diferente, tá? Então, eu vejo o papel da GR hoje como praticamente essencial, porque ela é a consultora de risco, ela que vai criar a sinergia entre seguradora, fazer a seguradora comprar aquela guerra. O Veleda citou muito bem aí que hoje em dia, para medicamento na pólice, como não precisa nem de rastreamento. Tá? Hoje em dia é aplicado assim. Nós temos um cliente que na pólice não precisa rastrear a distribuição. O Maurício fechou essa semana a parte da distribuição, né, Maurício? E a gente vai rastrear a distribuição dele, porque ele vê resultado, ele entende que a gente já tem um conhecimento dessa operação, do tipo de produto que ele tem, das regiões, então a gente vai fazer o rastreamento dessa distribuição. E da mesma forma, aplicando com o tipo de produto, e aí entrando um pouquinho mais específico nele, porque tem um trabalho que o Lucas citou lá no começo, que é conhecer o transportador, conhecer o motorista, conhecer o pessoal da logística. Então, assim, a gente vai conhecer um pouquinho mais o interno, mas a partir do produto, regiões, a gente já tem expertise, então a gente já consegue aplicar alguma coisa e resolver o problema dele, né? E ações, as ações assertivas eu acho que eu falei várias vezes aqui, né? Várias ações, o mapeamento, as reincidências de sinistro, o modus operandi, e aí levando em consideração que o Lucas falou, modus operandi versus produto, modus operandi versus região, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração para montar uma ação efetiva. Parceria com o setor público, é muito importante a gente ter a parceria com o setor público, né? Porque a gente tem muita dificuldade em fazer um acionamento de polícia se não existe uma confirmação de roubo, né? A gente sabe muito bem esse problema, obviamente, o efetivo deles, eles não têm efetivo, não tem estrutura, né? Não tem veículos, dependendo da região que está sendo acionamento, não tem um veículo para delegacia inteira, né? Então, assim, a gente ter essa parceria, né, com o setor público é muito importante. E, principalmente, cara, não tem quem nos ajude mais como o setor privado também, né? Então, esses parceiros, a gente está sempre comunicando com eles, entendendo a operação. Poxa, o meu cliente carrega esse tipo de produto. Na tua operação lá, que eu sei que você carrega esse tipo de produto, como é que está funcionando lá? O que o pessoal está aplicando lá? Então, isso é fundamental, essa sinergia entre os parceiros. O fazer o pós-sinistro, né, que é a tentativa de recuperação, graças a Deus, a OpenTech, ela está bem acima de 50% de recuperação. Então, assim, além do contato privado, o contato público, a gente tem que ter uma investigação, né? Câmeras,
entender quem que é o motorista, quem que é o transportador, ter, por exemplo, no departamento de inteligência, a gente tem um mapeamento de local de desova, local de roubo desse tipo de produto, enfim, que fica muito mais fácil a gente agir na hora do sinistro, na tentativa de recuperação, né? Local que o pessoal coloca aquele caminhão esfriando lá, a gente já tem mapeado algumas regiões, cara, vamos bater lá que provavelmente essa carga pode estar lá. Enfim, eu acho que esse conjunto de ações aqui que a gente citou, acho que ao longo da live, né, forma uma ação assertiva, eu acho que tanto para o prévio quanto para o pós-sinistro, né? Muito bom. Lucas, isso é um questionamento meu, né? Até os outros participantes fiquem à vontade de responder, mas eu vou dar um sentimento meu com relação à sinergia que o Áureo acabou de colocar. Vocês não acham que falta um pouco de sinergia de mercado quando o André colocou há pouco tempo atrás que um corretor tem que conhecer a operação, tem que saber da operação, tem que conhecer sobre a pólice de transporte, GR logicamente fazendo o trabalho dela, a parte de tecnologia, de fornecedor de tecnologia, a mesma situação. A pergunta que eu faço é a seguinte: será que no início de uma operação essas partes não teriam que estar totalmente ligadas, envolvidas com troca de informações, com troca de experiências? Hoje a gente recebe como tecnologia, por exemplo, a gente sabe que um cliente trocou de GR, a gente sabe que um cliente trocou de seguradora, quando a gente recebe um e-mail assim, espelhamento para GR tal. Aí que a gente fica sabendo que a operação toda está mudando. Só que o fornecedor de informações não está sabendo de nada, né? Será que todas essas partes não teriam que ter passado para uma mesa, né? A operação é essa. O que nós podemos evoluir para mitigar o risco? O que você pode me ajudar? Desculpa. O que você pode me ajudar na parte de tecnologia? O que você pode me ajudar, GR, na parte de inteligência? Eu não vejo essa integração do mercado, né? Normalmente se corre atrás da porta arrombada. Então, a pergunta que eu faço para todos vocês, direcionado primeiramente para o Lucas, o que vocês acham dessa falta de sinergia entre as partes envolvidas no mercado? Falta sinergia, isso é triste, é horrível, né, para a operação do cliente, né? Aquilo que eu falei, que nem você citou agora há pouco, eu bati o olho numa placa e falei, pô, esse cara aí é do crime organizado, ele está dentro da operação para fazer o roubo. Então, se a gente tivesse essa informação antes, né, a gente já teria alertado o cliente, já teria alertado a GR sobre isso, né? E eu acho que o mundo perfeito seria quando as GRs começassem a se conversar nos segmentos, né? Eu, quando fui da OpenTech, eu comecei um pouco isso com alguns clientes do segmento frigorífico, começamos a conversar e a dividir, né, as experiências aí e informações, mas não pode ser só em um setor, tem que ser em tudo, né? E isso evitaria muita coisa, muita dor de cabeça dentro do crime aí, dessas pessoas especializadas em roubo de carga aí. Muito bom, Lucas. Pode ir. Se me permite, complementando, embasando o que o Lucas falou, né? O Lucas a gente tinha um colega nosso, né? Um amigo nosso que estava tendo problema, mas era de um segmento aí que a gente conhecia bastante, né? Eu com esse colega nosso na linha, eu liguei para o Lucas, né? Falei, Lucas, assim, assim, assado, e a gente discutiu ali junto e tal. E esse cliente teve sucesso na recuperação e prisão, inclusive. Então, não é um cliente meu. Provavelmente no futuro vai ser um cliente do Lucas, na Ravex. Mas a gente ajudou, porque a gente tinha expertise, a gente sabia para onde que estava indo aquele tipo de produto, porque é uma quadrilha especializada. Então, veja, é fundamental. Quando a gente fala, por exemplo, das tecnologias de 5 de ponta do mercado aí, a gente tem uma sinergia muito grande com duas, né?
a gente consegue criar uma parceria, envolver, para nos ajudar nesse processo, né? Eu acho muito pouco, se a gente tivesse, ao invés de 2, 5, né? Seria... veja, quanta informação e quanto sinistro, quanto prejuízo a gente evitaria para o país, né? Para o consumidor final que vai lá e compra aquela mercadoria porque está embutido o valor desses custos, né? De sinistro e tudo mais. Quanto que a gente não ganharia com isso, né? Então, para mim, fundamental essa sinergia mesmo. Só para a gente, se eu puder dar uma pincelada rápida aqui, eu acho que o André vai concordar comigo aí, porque a gente é um pouquinho velho nesse mercado, apesar de essa cara de novos que nós temos, né? Mas tem algumas coisas, né? Primeiro, o capital intelectual de cada empresa, né? Então, cada gerenciadora de risco tem o seu capital intelectual, tem o seu banco de dados, tem a sua fonte de informações. Então, o compartilhamento disso, apesar de ser algo muito requisitado, acho que há muito tempo, nunca evoluiu, né? Eu acho que a LGPD agora complica mais ainda esse processo na questão da restrição ao acesso a dados. Tá? Quando a gente fala de compartilhar, por exemplo, uma base de sinistreiros, uma blacklist, que seja, é tudo não previsto, não é previsto isso hoje numa LGPD. A gente não pode cercear o direito de ninguém fazer nada hoje em dia e também não pode restringir muito as operações. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, normalmente entre concorrentes, né, no mercado, é muito complexo criar essa sinergia. A gente tem empresas que têm um nicho de especialidades, né? Por exemplo, nós aqui com especialidade em medicamentos, frigorificário e tal, algumas outras empresas com especialidade em eletrônicos, e assim vai, né? Cada uma no seu mundo, e o nosso motorista aqui do alimento vai parar no eletrônico quando eu bloquear ele, e assim funciona, e assim segue o mundo. Agora, empresas não concorrentes, né? Eu acredito que, por exemplo, Veleda tem uma puta de uma bagagem, uma puta empresa, uma puta experiência. Vocês como tecnologia, nós como gerenciador de riscos, e de novo eu falo, o cliente, e por que não lá, seguradora e corretora, quando são cabeças mais abertas, vamos dizer assim, que não estão lá para simplesmente ver a operação e criar um monte de restrição, mas sim ouvir um projeto, cara, o negócio anda, flui, e a gente zera problema em qualquer operação. E eu só quis dar uma contextualizada um pouco no cenário, né? Lógico, a gente vai ter essas barreiras competitivas, naturais, tá? Mas eu acho que as pessoas que não são concorrentes, realmente falta essa sinergia. Opa, entrei na operação no dia 1. Gente, com quem você trabalha, quem que é o cara que tem mais o perfil da tua operação, até quem é o maior transportador de um embarcador, que vai ser um cara altamente impactado, trazer esses caras para a mesa e propor juntos, entender juntos os problemas. Eu acho que é bem isso, tá? E falta realmente sinergia nisso. Só para concluir o que todo mundo falou aí, o Maurício tem total razão no que ele acabou de falar. Nós temos uma oportunidade de usar uma ferramenta que até o ano passado era pouco usada, que é a videoconferência, né? Então, essa ferramenta, essa live que a gente está fazendo agora, né? O ano passado não seria feita desse jeito. Provavelmente seria feito um evento lá no OpenTech, nós estaríamos lá, como eu já fui em algum evento lá, peguei avião, fui lá, né? Ou estaríamos em algum evento da Ravex, né? Ou aquele evento que a gente faz lá no hotel, que a OpenTech faz aí no hotel, uma vez em outubro, se não me engano, né? Mas as ferramentas, essa ferramenta da live, do vídeo, né? Com isso, com essa ferramenta, e a gente já vai entrar para o segundo ano com ela, por causa da pandemia, eu espero que quando acabe a pandemia, ela não desapareça do nosso dia a dia. Tá? Por quê? Porque, no meu entendimento, ela acaba a desculpa de ninguém ter agenda. Entendeu? Porque nós estamos aqui em 6 pessoas. Então, muito bem. Então, você põe o corretor, você põe o cara da tecnologia, você põe o cara da GR, você põe o gerente de risco da seguradora ali, você põe o cara do cliente. Então, assim, você consegue botar quantas pessoas você quiser. Né?
é inadmissível você estar numa operação. Eu tive um caso agora, dia 29 de dezembro, que simplesmente a gerenciadora de risco falou: hoje é o meu último dia, eu estou indo, né? Sabe? E eu subi dia 29, e digo: e quem ficou no lugar? Né? E para quem que eu pergunto dia 29, dia 30 de dezembro? Para quem que eu pergunto? Se lá na seguradora está todo mundo em home office, de férias, sei lá eu. Né? E o vídeo, cara? Pô, e o vídeo, meu? Sabe? Então, todo mundo se conhece. Né? Todo mundo se conhece. Todo dia entram pessoas novas no nosso segmento. Todo dia entram pessoas novas, né? Sangue novo, que a gente está ensinando essa nova geração aí para os próximos anos a estar no nosso lugar. Mas nós que já estamos há anos no mercado, todos nós nos conhecemos. Né? E a vídeo, ela está aqui para nos aproximarmos em 15 minutos, 20 minutos, fazer uma reunião de alinhamento. Né? Porque não precisa pegar avião, não precisa pegar trem, não precisa. Eu levo 2 horas para andar no trânsito em São Paulo, né? Para atravessar a cidade em 2 horas. Agora não, menos. Mas eu cheguei a comprar uma moto. Comprei uma moto porque eu não vou ficar mais no trânsito. Comprei uma moto para me deslocar, sabe? Mas eu tenho a videoconferência. Eu consigo fazer 6, 7 reuniões por dia. Antes, de carro, eu fazia 5. E olha, levantando cedo. Tá? Mas eu consigo fazer 7 reuniões no dia, e almoçar, e tomar café, porque é muito prático. Então, eu acho que essa ferramenta, ela aproxima. Ela está aqui para aproximar e fazer o quê? Aumentar essa sinergia. Sabe, a OpenTech, a Ravex, deve estar utilizando essa ferramenta com os clientes de vocês e criando esse hábito junto ao cliente. Né? Se está com alguma dúvida, vamos fazer uma vídeo. Se tem alguma dúvida, vamos fazer uma vídeo. Né? Você precisa falar com o consultor da Moraes Veleda, só me botar na reunião, não tem problema nenhum. Pode ser a hora que for. Né? E assim eu tenho visto que o pessoal das companhias de seguro, outras empresas de consultoria que fazem a mesma coisa que eu, né? Elas também estão partindo para essa sinergia atrelado a uma maior disponibilidade do vídeo. Eu ainda acho que não se inventou uma desculpa para o vídeo, né, cara? Pô, eu não tenho agenda para fazer vídeo. Pô, como não tem agenda, né? Sabe? Não tem agenda para fazer vídeo, cara? Caraca! Que você tá em prisão? Você está preso em algum lugar que não tem acesso a nada? Porque é difícil, né, cara? Você pode fazer uma reunião dessas até dentro do carro, né, cara? Você entendeu? Então, essa ferramenta nossa, ela veio para ficar, e eu acho que nos próximos anos nós vamos saber utilizar ela melhor. Nós estamos aprendendo a utilizar ela, sabe? Utilizar ela de uma ferramenta de chegar para o cliente e a gente trocar ideia, principalmente a GR com a tecnologia com o corretor, né? O corretor às vezes não gosta de passar informação, ele tem que sentir a confiança que se ele não me passar informação, eu não posso ajudar ele, né? Porque é horário de roubo de madrugada, quem está acordado é a GR, né? É a tecnologia que está lá funcionando. Você quer que eu te acorde? Beleza, vira teu celular, tranquilo. Né? Senão você tem que me passar informação. O transportador, o cliente, ele tem que ter alguém de plantão lá. Se ele não passar, eu ligo para quem? Então, tudo isso, a gente já fez muita reunião física, né? Que a gente ia lá para Roraima e ficava 3, 4 dias em Roraima, uma semana em Roraima, e sabe quando é que eu vou voltar a Roraima? Nunca mais, porque, porra, eu já fui a Roraima, quantas vezes eu tenho que ir a Roraima? Né? Através dessa ferramenta aqui, eu posso ir todo dia a Roraima. Eu acho que você pega essa ferramenta, mais toda a tecnologia que uma Ravex tem, que uma OpenTech tem, vocês vão saber transformar isso numa super ferramenta de gerenciamento de risco, entendeu? Essa é a minha opinião. Muito bom, André. Vamos lá. Lucas, análise de área de risco, a importância da tecnologia parametrizada e adequadamente, e como a tecnologia ajuda na recuperação do roubo.
Anor, se me permite, antes de entrar nesse tema, eu queria responder uma pergunta da Andresa Bastos, da OpenTech, tá? Ela perguntou aqui, a transferência de risco aos transportadores em caso de sinistro pode ser considerado um índice responsável pelo aumento de sinistros de oportunidades nesse segmento? E aí eu queria responder ela, Andresa, eu sou um cara totalmente contra a cobrar do transportador um sinistro quando o motorista dele se tem uma suspeita que está envolvido ou algo do tipo. Primeiro que após o sinistro, para você provar alguma coisa, você tem que fazer uma análise muito bem feita, uma investigação muito bem apurada e chegar realmente com dados e fatos até o culpado ali daquele sinistro. Se for apontado que o transportador ou o motorista esteja com envolvimento no sinistro ou passou informações privilegiadas da carga para que esse sinistro ocorra, eu sou a favor de tirar esse transportador da operação. Se eu faço uma cobrança contra ele, beleza, se o motorista está envolvido, você vai pagar a carga. Eu não sou a favor disso, porque eu estou profissionalizando o cara lá na frente, ele fazer um sinistro com muito mais elaborado e não ter como eu provar que ele estava envolvido nesse evento. Tá? Então, sempre que tiver um sinistro, vá até o fim, faça uma investigação, traz dados, traz provas, e se o cara está envolvido, a minha dica é tirá-lo da operação. Se você deixar ele na operação e cobrar a carga dele, ele vai fazer outro sinistro muito bem elaborado que você não vai conseguir provar. Tá? Então vamos lá, Nor. Entrando no tema, análise de área de risco. Eu acho que um gestor de risco hoje, principalmente na operação de distribuição, ele tem, para ele fazer uma análise de área de risco, não é ele sentar na frente de um computador, pegar dados de vários clientes, pegar mapa aí da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, onde fala que tal bairro e tal área está sendo roubado. Não, o cara tem que conhecer o dia a dia do motorista, ele tem que conhecer a rua, ele tem que conhecer a área. Muitas vezes eu já peguei o carro, já fui em regiões lá para conhecer a área. Não adianta eu falar, não, ali é área de risco, eu vou colocar uma escolta, eu vou colocar uma isca. Né? Aquele negócio, protecionais, muita gente sabe o que tem que fazer, mas não como fazer. Né? Então, assim, uma área que eu tenho uma área aqui em São Paulo, por exemplo, que é uma grande área de risco, mas o cara lá só é roubado se ele entra forgando com o morador, se ele entra fechando o morador dentro da comunidade. A própria comunidade fala que se o cara entrar sem escolta, ele vai trabalhar tranquilo. Se eu mandar uma escolta lá, vai ser uma afronta para o crime da região, e aí esse cara vai ser roubado junto com a escolta. Então, cada região, cada área de risco tem que ser tratada de maneira diferente. Tá? Não é um remédio único para todo mundo. Né? Então, para mim, a análise de área de risco é o cara, o gestor, levantar da cadeira, pegar o carro dele e ir conhecer a região. E conhecer quais são os riscos daquela região. Tá? E sobre o outro tema da importância da tecnologia parametrizada, eu vejo hoje muitas operações não utilizando o total das soluções que a tecnologia entrega para a operação, né? Muitas vezes a tecnologia é mal parametrizada para a operação. Então, é importante o gestor, aquilo que a gente estava falando agora há pouco, conversa entre gerenciamento de risco, tecnologia. Né? Cara, o que você acha? O que a gente pode fazer? O que a gente pode extrair de melhor da tua tecnologia para esse tipo de operação? E isso é importante ter essa conversa e utilizar ao máximo o que a tecnologia oferece, né? Para o modelo de operação específico que está se tratando. Tá? E alinhado a isso, o resultado disso, aliás, é a recuperação da carga. Uma tecnologia bem parametrizada, um processo de campo bem definido, com um checklist ali físico, com veículos fazendo manutenção quando necessário. Aliado a isso, o resultado disso é a recuperação em campo. Quantas e quantas vezes eu já vi, né, o ladrão chegar lá, o ladrão de São Paulo é diferente do ladrão do Rio de Janeiro. O ladrão do Rio de Janeiro, o cara leva o carro para dentro da favela e aí ele faz o que quiser com o carro lá. Né? Ele corta o baú do carro com faca de cozinha que ele vai ter tempo que a polícia não vai chegar lá. Já o ladrão de outras regiões, não.
O cara abriu uma porta, tá parametrizado certinho, tá funcionando, o carro bloqueou, alarmou, a reação do cara vai ser desistir. Vai ser desistir, sair correndo. Isso é um roubo recuperado pela parametrização e pela ação da tecnologia ali, né? Isso quer dizer que aquilo que foi investido para o protecional do carro ali, para o rastreador principal, foi bem utilizado e deu sucesso da recuperação aí. Eu costumo dizer que a recuperação ela é em virtude do tempo, né? Todo tempo que você tirar da quadrilha em ação aumenta a tua chance de recuperação. Então todos os periféricos que estiverem bem aferidos, bem configurados e começar a tirar tempo da quadrilha, ou com bloqueio, ou com travamento bem feito, ou com uma configuração de porta bem feita, tu passa a multiplicar a tua chance de recuperação. Esse sempre foi o meu pensamento com relação à tecnologia. Buscando um pouco da parte de tecnologia, Lucas, Everton Prado, gerente de operações de frotas da Coach Transportes. Gostaria que falassem sobre as futuras ações que o mercado pode proporcionar nos refrigerados, nos sensores de temperatura e o que falta para melhorar o nível de GR. A gente sabe que os índices de perdas de temperatura, embora não seja um sinistro de roubo, sempre influenciaram muito no resultado, principalmente nas cargas de frio, né? Gostaria que o Lucas colocasse um pouco nessa parte de controle de temperatura, Lucas. O controle de temperatura é importantíssimo aí, né, para as operações frigorificadas, né? Então, muitas vezes, a gente tem aí, eu já presenciei casos de sinistros que o cara foi lá, burlou o sensor de baú, burlou a trava de baú e a gente só percebeu o sinistro quando o sensor de temperatura acusou lá que a temperatura do baú estava subindo. Então, o sensor de temperatura hoje, ele é um aliado de você fazer uma análise, por exemplo, de sinistro, né? Não gerou trava, não gerou sensor porque o cara burlou, mas a gente sabe o horário que abriu o baú pela subida da temperatura, né, dentro do baú, que vem através do sensor aí. Então, ele é um aliado importante. Eu acho que futuramente vai ser melhor explorado aí para a área do risco, né? Hoje é muito importante para a área da logística, mas vai ser melhor explorado aí para a área do risco, alinhado aí aos protecionais que existem hoje nos sistemas. Eu gostaria de fazer uma colocação para o Everton, que é o seguinte, Everton. Hoje, a preocupação no sensor de temperatura ele está muitas vezes relacionado à viagem, ou seja, você define um range de temperatura lá, menos 15, menos 18 graus a menos 21 é congelado, você posiciona esse range na plataforma e ele passa a ser o teu parâmetro para viagem. Ora, todos nós sabemos que uma câmara fria não faz frio, ela mantém o frio, né? Se você não tiver uma gestão de pré-temperatura, né? Ou seja, uma gestão de fazer com que aquela carreta carregue já fria, você muito dificilmente vai recuperar essa temperatura na viagem. O frio, o aparelho de frio não é para criar temperatura, e sim para manter, né? Se vocês pegarem e trocarem uma ideia com todos os técnicos da Tremor King, eles vai dizer exatamente isso para vocês, né? Ou Carrier, enfim. Então, se você tem uma gestão de pré-frio, uma plataforma que te dê uma gestão de pré-frio, provavelmente os teus índices de sinistralidade na parte de avarias por descongelamento vão cair a níveis muito melhores, né? Então, essa é uma dica que eu dou na parte de tecnologia, na parte de frio, ok? André, análise de redundância nas operações de distribuição, processo de treinamento com envolvidos na operação, motorista, transportador e central. Esse é um tema bem legal, até mesmo porque dentro da Ravex a gente tem um procedimento muito forte de treinamento de motorista, né? E um dos investimentos na sede da empresa da Anhanguera
foi uma sala de treinamento para motorista e capacitação de motorista. Muitas vezes se instala uma tecnologia dentro de um caminhão, entrega para o motorista e diz assim, agora tu anda. Né? Anda onde? Tu não sabe as regras, tu não sabe como utilizar a tecnologia. Aí o problema dá lá, como o André falou, lá no norte do Pará, com o motorista com o teclado na mão, sem saber o que fazer, e a central louca, porque o cara não sabe dar um início de viagem. Né? Então, gostaria que o André colocasse muito essa parte, enfatizasse muito essa parte de treinamento na operação. Anor, a parte de... Vamos aqui na parte de redundância, né? Nós aqui na Moraes Vereda, nós temos o privilégio de conhecermos praticamente todas as empresas de tecnologia, né? Porque a gente faz o laudo dessa tecnologia. Só que muitas vezes, antes dessa tecnologia mesmo existir, mesmo dela estar na rua, a gente já está conversando com essa tecnologia, a versão nova que ela vai lançar no mercado. Né? E uma das coisas que eu peço para o Rogério, né, e eu tenho a oportunidade de conversar com o empresário, né, eu peço para ele o seguinte, te concentra muito, por favor, no treinamento dos motoristas. Por quê? Ao longo dos últimos anos, e aqui está a OpenTech, que talvez vá concordar comigo, ao longo dos anos, as principais tecnologias foram deixando de dar o treinamento para motorista. Tá? Você tem hoje motorista que não sabe manipular um teclado. Tá? E ele está iniciando uma operação e ele não sabe manipular aquele teclado da tecnologia. E eu, particularmente, não acho que quem tem que ensinar o básico, o a fundo da tecnologia, seja a gerenciadora de risco. Porque se eu estou homologando uma empresa de tecnologia, na policy, quem tem que treinar é a empresa de tecnologia. Né? Tem que ter lá, como a Ravex tem, um armazém, um lugar onde fica o caminhão, um lugar onde fica o motorista, onde ele vai tomar o treinamento, onde, se ele tiver dúvidas, ele vai voltar para ter um novo treinamento, né? Principalmente o físico, um treinamento físico, porque se nós aqui mesmo estamos nos adaptando ao treinamento online, né? A gente sabe que o treinamento online de tecnologia já existia há muito tempo, mas esse motorista não faz, cara. Né? Sabe lá como que ele faz. Então, o treinamento, quando ele é bem executado, quando ele é aplicado a prova, eu gosto de prova, particularmente. Não para reprovar ninguém, né? Mas para que haja uma interação, para ver se o cara pelo menos prestou atenção no que nós estamos falando, de coisas básicas. Tá? Gostaria que tivesse lá um selinho, alguma coisa que você desse para o cara para ele ficar orgulhoso que ele tomou o treinamento. Porque a gente já chegou a pedir isso em laudos anteriores, que o cara apresentasse. Você fornece um certificado? Ao longo dos anos, o pessoal foi falando, hoje não. Né? E eu não sei por quê. Então, o treinamento, eu digo para vocês, operações que dão muito certo, com pouco investimento de dinheiro, que você basta mudar procedimento, mudar regras, como a OpenTech já fez em operações que eu conheço. Tá? Eu estou falando aqui da OpenTech porque a gente está junto aqui na sala. Né? Mas eu sou testemunha que eles fizeram uma mudança simples, aplicaram treinamento, mais treinamento, porque, embora seja simples, você está mudando o hábito da pessoa. E essa mudança só deu resultado por causa do treinamento. É o treinamento, a insistência do treinamento, porque você não pode desistir da pessoa. Não, esse cara aí não serve porque ele não entendeu. Pô, ele tem o direito de não entender. Agora você vai sacrificar o cara? Não. Né? A gente tem que, talvez, explicar melhor para o cara, desenhar, sei eu, mas
A gente não pode desistir das pessoas. Então, o treinamento de operador é importantíssimo. A gerenciadora de risco dá o treinamento para os seus funcionários, né, sobre N coisas. Sobre problemas nas estradas, treinamento sobre veículos, treinamento do seu sistema de integração. Cara, as grandes empresas, elas têm esse tipo de treinamento. Eu vejo que eles têm se intensificado esses treinamentos, tá? Eu, particularmente, olho esses treinamentos, eu gosto de ver, eu assisto esses treinamentos, e são complexos. Não é fácil, não. Sabe? Eu mesmo, que já estou há anos no mercado, eu fico 3 dias assistindo um treinamento, eu digo, caraca, já não sei muita coisa não, velho. Já estou meio perdido aqui, porque tem muita tecnologia envolvida hoje, né? Tem muita tecnologia envolvida. Então, a importância de treinamento do cliente, nós temos vários clientes, o cliente embarcador, né? E tem a carga, como é que ele condiciona essa carga, como é que ele carrega ela, tudo depende de treinamento. Esse treinamento que tem que dar é o próprio armazém, que está lá com a carga, lá que vendeu a armazenagem para o embarcador, mas a gerenciadora de risco, eu vejo elas dando treinamento também. Né? Eu vejo a empresa de tecnologia, eu sou testemunha da Avex dando treinamento. Né? Então, é importante isso. Vocês devem ter bons resultados com relação ao treinamento. Vocês sabem que se der um bom treinamento, se tiver insistência, dá resultado. Nem tudo é tecnologia. Ainda precisamos da conversa. Nós ainda temos o homem ali, né? Sentado na boleia, carregando, né? Ele está ali carregando, ele está na boleia, ele está lá no armazém, ele está atrás do computador, na central. Então, essa parte do treinamento é muito importante. E aí vem no que eu falo, nas redundâncias. Todo dia surgem redundâncias novas. Todo dia. Né? E eu tenho o privilégio, de novo, eu vou falar, de poder, antes do cara lançar o produto, falar para ele, meu amigão, ok, essa tua redundância, mas e como você vai treinar isso? Você conhece como é que é o mercado de seguro? Você sabe o que é embarcador logístico? Você tem treinamento preparado para GR? Você sabe o que é uma GR? Né? Porque cada player do segmento de seguro, ele trata de uma função ali que está em apólice. Certo ou não? Então, é importante você que desenvolve na Ravex um produto novo, não é só a parte de engenharia, é desenvolver esse produto e como é que eu vou botar para a rua o treinamento desse produto. Né? Porque ele tem que funcionar. Para ele funcionar, vai depender de terceiros. E se esses terceiros não forem bem treinados, e aí eu falo treinado, nós temos que ter um telefone para tirar dúvida, né? Vai ter que ter um telefone para o pau, deu um problema na máquina. Cara, é complexo. Conheço operações que deram errada por falta de treinamento. Né? Muitas operações. Faltou treinamento, faltou diálogo, faltou paciência para seguir treinando. Tá? Então, redundâncias. Todos os dias surgem redundâncias. Principalmente na operação de distribuição. Só que, cara, a máquina, a ferramenta, a tecnologia, a Avex produz tecnologia. Se não souber ensinar o cara a operar, não vai adiantar nada. Primeiro roubo que ele tiver, ele vai dizer para você, o teu produto não funciona. E aí você vai ter que ter muito jeito para dizer para ele que não é que meu produto não funciona, é que o teu funcionário ali não entendeu direito o que tem que fazer. Né? Então, muitos processos ligados a isso, essa batata quente fica na mão da gerenciadora de risco. Porque é ela que está com a tecnologia monitorando. Então, muitas vezes, sobra para a gerenciadora de risco o pepino do treinamento global, né? Da tecnologia, do PGR, explicar da policy também, que para mim, quem tinha que treinar o cara é o corretor. Certo? Mas aí sobra para a GR também.
Então, assim, o treinamento bem feito, e eu não estou pedindo para montar um treinamento de 1.500 páginas, porque ninguém vai prestar atenção em 1.500 páginas, sabe? A excelência de um bom treinamento hoje em dia, ele não pode durar muito tempo, não, porque ninguém presta atenção mais do que 1 hora, velho. Tá? Então, assim, como que vai fazer? Você tem que fazer, eu não sei como vai fazer. Você tem que fazer o cara prestar atenção 1 hora e dizer assim, agora, daqui a 2 dias temos de novo uma segunda etapa, e ele se interessar pela segunda etapa. Treinamento é didática. Treinamento é um conteúdo condensado para fazer com que tenha um melhor entendimento possível. O André falou num detalhe muito importante. Os gestores, se tivessem a ideia que faz a diferença de um certificado na mão do motorista de treinamento, um pedaço de papel faz uma diferença na operação enorme, né? Eu e o Lucas vivemos isso dentro de um grande embarcador, que a principal lá eles fizeram, foi feito um POC, enfim, aí perguntaram pro motorista, e aí, o que achou? Primeiro item que o cara falou, pô, eles me deram um certificado. Olha a simplicidade do negócio, né? Então, assim, treinamento é importante e além de importante, ele é fundamental para a operação. Isso vocês podem ter total certeza do que está sendo colocado. Então... eu só queria colocar uma observação minha da importância do treinamento. O Áureo e o Maurício, eles conhecem muito bem essa história. Eu tinha um cliente que tinha um desafio muito grande de melhorar a qualidade desse cliente, né? Melhorar a qualidade tanto da parte do motorista na rua, sabendo se portar para não correr muito risco, quanto da central. E uma coisa que deu certo foi o treinamento. A gente trouxe operadores, supervisor de Joinville, lá da central da OpenTech, para conhecer o dia a dia do motorista aqui em campo, na rua, conhecer como é que funciona o carregamento, conhecer como é que funciona uma largada, conhecer como é que funciona uma favela, né? E o motorista era treinamento praticamente mensal, de como o cara se comportava da frente do cliente, para aguardar a descarga, não se colocar em situação de vítima, né? O que é se colocar em situação de vítima? É o cara ficar lá dentro do caminhão, aguardando chamar para descarregar, com o pé no painel lá, todo sem atenção nenhuma, e o bandido vai pegar ele não vai nem ver de onde o cara veio, entendeu? E depois que o motorista entendeu isso e começou a se portar de uma maneira diferente na rua, e o operador começou a conhecer como é que era a vida do motorista na rua, isso fez uma diferença enorme e deu só resultados bons aí na operação. Muito bom. Gostaria de lembrar o pessoal para baixar o e-booking da nossa live. O link está na inscrição no YouTube, no link de acesso do YouTube. Então, está à disposição de vocês para baixar o nosso e-book. Maurício Arriati, a importância do processo de campo dentro das operações, central dedicada à distribuição com grandes volumes e a medição diária da operação para a tomada de decisões. Tema fácil também, tá tranquilo. Até fazendo um gancho com a parte de treinamento, eu vou tentar meio que linkar as coisas. Vocês perceberam que eu sou um cara meio rapidinho para falar as coisas, né? Então, essa parte de treinamento, né, capacitação, né? A gente está vivendo um momento de pandemia onde as visitas presenciais, o André exemplificou atrás ali, né? Se tudo virar online, como é que fica? E eu estava resgatando aqui enquanto vocês falavam, né? A gente lançou em 2013 a Universidade OpenTech com treinamentos online para a gente poder ter capilaridade e atender o Brasil inteiro. Então, sem ter que viajar, sem ter que estar perto do cliente e tudo mais. E desde então, né, a gente vem evoluindo isso. Começou com um treinamento de 1 hora, hoje é um treinamento minúsculo, bem menor, focado, que você baixa no aplicativo ou até envia para um WhatsApp, para você ter facilidade, consultar, né? E eu acho que tudo isso cria o hábito, né? Como vocês disseram assim, né? A gente aprende a dirigir
faz aula. Hoje ninguém sabe nem como é que bota a primeira, só sabe que bota e o negócio anda. A gente acostuma com o negócio. E eu acho que o desafio para a gente capacitar os motoristas é tornar essa rotina, né, esse hábito, e tornar essa rotina em hábito, né, vamos dizer assim, tá? E aí, linkando um pouco com a parte de processo de campo, é a mesma coisa, tá? Quando eu tenho que criar hábitos diferenciais nessa operação. Que hábitos? Quando a minha equipe de campo, aqui da Opel, vai entender esse processo do cliente, desde o carregamento, como diz o André ali, a gente acaba se metendo em tudo, né? A gente é um bando de enxerido aqui, gerenciadora se envolve tudo. Desde o carregamento, a chegada desse veículo dentro de uma planta, como é que ele é recepcionado, passar pelas matinais aí que o Lucas fazia, o Áureo fazia muito isso, né? Agora estão em posições mais gerenciais estratégicas, né? Então o pessoal agora está mais tranquilo dentro de casa, mas esses processos de matinais, como é que é a largada? O Lucas pensou que ia estar tranquilo. Vocês enganaram o menino, rapaz. Esse processo de largada, como é que funciona? Então, de novo, né? A gente vai olhar da porta para dentro, aí vai sair e vou olhar da porta para fora. Aonde esse cara vai entregar? Qual que é o maior valor? Qual que é o maior cliente dessa região? Qual que é a temperatura? Qual que é a distância, o deslocamento numa rodovia X até chegar nesse centro? Então você começa a olhar, e quem faz isso são as pessoas que olham para o campo. Tá? Olhando para tudo isso, você cria um mapa. Criando esse mapa, você vai olhar para sistema, tecnologia, então pilotar isso dentro do sistema e para os processos. Tá? E aí processos, eu posso mudar uma expedição inteira de uma empresa, ganhar agilidade e ganhar em produtividade e ganhar em gestão de risco. Ou eu posso não mudar nada no carregamento, só mudar a portaria e mudar todo o processo de distribuição desse cara, tornando mais ágil e ainda tendo menos risco. Então, vocês entendem o quanto que é variável, né? O que o Lucas falou ali, né, de trazer os operadores para a operação, levar esse conhecimento, de novo a gente está falando de treinamento, capacitação de pessoas, capacitação de equipe, né, trazer uma central, e aí a gente fala de central dedicada, gente, só para vocês entenderem aqui, não é que eu dedico uma central para cada cliente, isso é inviável financeiramente para todo mundo, tá? Mas você tem centrais especializadas em distribuição, centrais especializadas em operações de longa distância, em centrais especializadas em cargas de altíssimo risco, por exemplo, do graneleiro, lá do nosso amigo Fabiano ali, que para com R$2 milhões, uma carga extremamente crítica. Então, tem uma operação específica para isso. E aí entra a importância de você trazer esse pessoal para dentro da operação, casar o processo central com o processo campo e criar uma única metodologia de trabalho ali. Tá? De novo, olhando para cada operação do cliente. Por fim, tá? E aí eu acho que encerrando um pouco, como é que você mensura esse resultado? Como é que você sabe que está dando resultado? Que não simplesmente veio uma pandemia e os bandidos estão em casa. Né? Então, é o dia a dia. Né? Você acompanhar a operação, você gerar indicador a gente fala de não conformidade, de alerta, de desvios, de conduta, de cadastramento. E não é gerar um monte de dado, é gerar informação. Né? Então, é trazer isso aqui. Cara, entrou uma transportadora nova hoje com X motoristas, da onde é? A gente chegou a pegar, acho que 2 anos atrás, aí, os meninos não me deixem mentir, mas que a gente pegava motoristas de um determinado CEP que entrava dentro da operação e a gente tinha que tirar, porque fazia parte todo mundo da mesma família, vamos dizer assim, de meliantes. Então, como é que você sabe isso? Medindo. Né? Eu sei que aquele CEP, que aquela região, que aquele bairro, que aquela cidade, que aquele país, como a gente vai para o Chile, vai para o Paraguai, vai para a Argentina, aqui várias vezes, tem determinado tipo de problema, com determinada rota, com determinado processo e tudo mais. Então, os indicadores da operação vão servir de base para você rodar o mais antigo dos processos, né? PDCA. Eu acho que é isso. A operação de distribuição, mais do que uma operação, ela é viva. Todo dia muda. Todo dia vai mudar a rota, todo dia vai mudar o ponto de entrega, todo dia vai mudar o motorista, todo dia vai mudar o porteiro, todo dia vai mudar o cara do armazém no turno, e assim vai. Tá? Então, se a gente não ficar antenado e olhando para essas coisas,
em vez da gente ser a surpresa pro bandido lá na rua, o bandido sempre vai ter uma surpresa pra gente. E aí que eu acho que a inteligência, o campo, a operação bem azeitada e esse projeto fazem a diferença lá no final. Tá? E se puder resumir, eu acho que os 3 tópicos, eu acho que eu resumiria nisso. Tá? Bom, Maurício. Uma última pergunta aqui, até eu vou tomar a liberdade de responder essa pergunta, porque ela envolve muita situação de tecnologia, e fique à vontade de vocês querem complementar. Sidney Rossetti, já estão testando os caminhões automatizados. Já pensaram como será o GR? Sidney, eu vou trazer um pouco para a nossa realidade. O mercado está lançando, e já lançou, e vários, se vocês forem ao mercado, vocês vão ver várias situações de transportadores e embarcadores investindo em caminhões elétricos, né? E a nossa engenharia se deparou com essa situação, porque um caminhão elétrico, 100% do consumo da eletricidade dele está voltada, logicamente, para ele se mover. Então, não está mensurado num caminhão elétrico, por exemplo, botar um rastreador, não está mensurado num caminhão elétrico, botar uma câmera MDVR, não está mensurado num caminhão elétrico, toda, vamos dizer assim, a parafernália de equipamentos que precisam de um gerenciamento de risco, uma trava de baú, enfim. Então, estou te colocando isso porque é uma situação real que nós estamos vivendo agora, né? Então, as empresas de tecnologia estão tentando resolver o agora, né? Como eu boto uma trava de baú num caminhão elétrico? Como eu boto um rastreador que consome bateria num caminhão elétrico? Então, essa é uma realidade hoje. O caminhão autônomo, eu vou dizer que para ti que nem se pensa ainda, né? Como seria essa realidade? Não sei se eu tô sendo bem claro, e peço que vocês também me auxiliem nessa resposta, mas na minha visão de tecnologia é essa. Nós temos uma realidade hoje no caminhão elétrico, nós estamos resolvendo. Imagina que um equipamento autônomo lá na frente, né? André, quando a gente fala em caminhões, a gente discute aqui, né? Quais as tendências dos próximos 5 anos, quais as tendências dos próximos 10 anos, né? E aí você olha para a Europa, por exemplo, que é um mercado, e aí o Sidney é um parceiro aí conhecido, aí um abraço para ele. Quando você olha para o mercado europeu, lá já estão testando para 2022, uma coisa dessa está rodando, né? Você tem já linhas de transmissão na Europa para fazer conexões com os caminhões, irem andarem nas rodovias de forma autônoma e tudo mais, pontos de carregamento. Cara, é outra estrutura. Quando a gente analisa aqui, começa a falar de cenário Brasil, né? E começa a olhar para isso, o que a gente pensa? Gente, vamos primeiro terminar o gás, terminar a parte elétrica, que ainda está complicado, e lá já roda há uns 5, 6 anos, no mínimo. A gente não tem nem ponto de abastecimento no Brasil ainda para carregamento de carro elétrico direito, né? E olhando para o futuro, o que a gente olha assim, 2030 é um cenário factível de começar a ter o processo que a gente tem hoje com os elétricos, vamos dizer assim. Tá? Então, a gente estaria começando a engatinhar 2028, 2029, 30 para começar a ter algo factível em 2031. Então, ainda dá tempo da gente trabalhar bastante nesse tema, tá? Eu espero estar aposentado já, Maurício, com toda a sinceridade. Eu vou deixar esse problema para o futuro. Não me pertence essa parte. Mas vamos lá. Pessoal, vamos encaminhar para nossas considerações finais. Peço que o Áureo inicie as suas considerações finais aí, Áureo. Pessoal, basicamente é agradecer, cara. Não sabe o quanto que eu estou honrado realmente de participar dessa live e saio daqui com um aprendizado muito maior, né? Ouvir os meus companheiros falar aí realmente é um aprendizado, então eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de ter participado aqui. Eu espero poder participar de outras, fico à disposição. Um grande abraço a todos, espero que a galera aí tenha consumido, absorvido alguma coisa do que a gente falou. E, pessoal, me liguem.
e a gente conversa a respeito, para eu também poder aprender com quem assistiu essa live aí, tá bom? Mas é isso, eu quero agradecer muito a oportunidade, a Ravex. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Áureo. André? Bom, Anor, primeiro, assim, agradecer você pelo convite, né? Eu só aceitei porque eu sou líder, siga o líder, né? Somos. Somos, né? Se não tivesse um líder, eu ia repensar, né? Então, agradecer muito pelo convite. Eu estou sempre à disposição de vocês, do Pentec. Falar principalmente, tá, da importância que tanto vocês, da Ravex, quanto o Pentec têm nesse mercado, do tamanho, da dimensão que vocês têm com relação aos clientes que vocês atendem, as seguradoras que vocês atendem, os corretores que vocês atendem. Então, vocês são um espelho de outras empresas, né, que também querem atender os mesmos clientes, né, ou já atendem os mesmos clientes, mas essa importância do nosso segmento que sempre vai recair sobre quem está na vitrine, né? Então, isso é importante. Fazer um trabalho de social, mas principalmente um trabalho junto às pessoas nessa cadeia de gerenciamento de risco, aos que são os mais frágeis, vamos dizer assim, né? A gente sabe quem que é o que paga o pato nisso, né? Sempre vai ter ali o motorista na boleia que tem 3, 4, 5 equipamentos dentro do caminhão. Eu já nem sei se ele sabe o que ele tem no caminhão, né? Eu às vezes entrevisto, faço uma oitiva com o motorista, ele nem sabe o que tem no caminhão, ele fala, não sei. Quando eu carrego da seguradora A, eu tenho o equipamento, o Autotrack. Quando é a B, é o equipamento X que está aqui na frente desse botão, sabe? E aí, se falar para ele, bom, e quando vai numa carga mista, como é que fica, né? O cara fica louco. Então, essa importância que vocês têm, né, de serem um espelho de outras empresas que têm o mesmo porte de todos vocês, né? Essa importância que vocês têm. E a mesma coisa eu agradecer a outras empresas de consultoria, né, que existem no mercado, a importância que elas têm, igual a Moraes Veleda, né, de sermos aquele elo que unifica o corretor, unifica a gerenciadora de risco, unifica a tecnologia, unifica o cliente, e o que a gente faz é tentar botar todos numa mesa e chegar no entendimento em prol do melhor, né? Então, eu não faço isso aí sozinho, existem outros que fazem no mercado. Então, todos nós somos importantes nesse processo, né? E a gente vai ser sempre cobrado por isso, né? Para continuarmos sendo os melhores, né? Então, isso eu levo da nossa reunião hoje, tá? A gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende tudo. E a gente falou hoje um pouco de um tema de distribuição, a gente podia ficar falando N horas aqui. Tá? Então, eu quero agradecer e eu dizer que eu estou sempre à disposição, tá? Aqui na Moraes Veleda, eu ainda estou na empresa, tá? Então, eu ainda estou aqui na empresa e eu praticamente mais fico aqui do que na minha casa. Tá? Então, eu estou sempre à disposição dos amigos aí que se precisarem, eu estou à disposição. Um abraço. Muito obrigado, André. Maurício? Acho que o André explanou bem, o Áureo também. Acho que primeiro a grande expectativa é que realmente o conteúdo tenha feito sentido para todo mundo, né? E que vocês todos que estão vendo a gente, ouvindo aí, tenham conseguido absorver alguma coisa. A gente fica à disposição. Acho que um segundo momento aqui, não menos importante, mas agradecer muito o convite de vocês, do Lucas, por todo o apoio, o suporte para que essa live acontecesse. Acho que foi bem legal, né? E só tenho colocado à disposição aqui a Open como um parceiro de todos aqui, um parceiro de todo mundo que assistiu. Toda a nossa estrutura está sempre à disposição aqui de vocês, para que a gente faça as parcerias realmente darem um resultado, né? Eu acho que boas parcerias são aquelas que dão frutos e dão resultados para todos. Eu acho que a gente tem uma ótima relação aí com a Ravex, com o André, se conhece de longa data todos aqui, né? E eu acho que
porque é isso, tá? O futuro tá em a gente cada vez mais criar esse tipo de fórum de discussão e cada vez mais expandir esse tipo de parceria, tá? Então, uma boa noite para todos, agradeço bastante pelo convite aqui, tá? Obrigado, Maurício. Lucas? Só agradecer também, Anor, agradecer a participação do André, do Áureo, do Maurício aí, né? A oportunidade de discutir um assunto que eu gosto, né? Que é uma área que eu gosto de trabalhar e discutir com pessoas que foram meus professores aí, né? Aprendi muito com o pessoal aí. Então, muito obrigado a todos. Também me coloco à disposição para o que precisar e pedir para o pessoal baixar o e-book aí, que também tem dicas importantes aí de todos nós que participamos aí para esse tema, tá? Muito obrigado, boa noite e fica à disposição de todos aí. Obrigado, Lucas. Bom, em nome do Grupo Ravex, eu gostaria imensamente de agradecer o André, o Maurício, o Áureo, pela disponibilidade de tempo. A gente sabe que as nossas vidas não é fácil, né? É bem corrido. Nós tivemos dificuldade até de fazer um ensaio, né? De conciliar a agenda. O André falando, não tem agenda, não tem agenda. Né? Então, assim, agradeço mesmo, em nome da Ravex, a participação de vocês nessa live. Agradeço imensamente o grande público que nós tivemos nos assistindo. Eu acho que nós temos muito que aprender, muitas informações a serem trocadas, né? Eu nessa pandemia, sei lá quantas lives eu assisti nesse quase um ano de pandemia aí. Eu acho que a quantidade de conteúdo que nós absorvemos nesse último ano foi absurdo. Eu acho que não tem universidade que pague, né? São trocas de experiências de mercado, de vida, de trabalho. Eu acho que isso não tem preço, né? Eu costumo dizer que o maior valor de um profissional é o que ele viveu, né? Não é dentro sentado num banco acadêmico que se aprende o que se aprende na nossa vida profissional no dia a dia. Então, realmente, agradeço de coração a todos que participaram, a todos que assistiram a live, todos que interagiram. Volto a dizer, todos vão ser respondidos. Eu peço perdão de coração por não ter condições de ter lido todas as perguntas. Peço também que baixem o e-book do evento. Ali vai estar todas as dicas de todos que participaram da live. Desejo saúde a todos, que acho que é o principal, a base da realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, muito obrigado, saúde a todos, sucesso, bom trabalho, e as portas da Ravex estão abertas a todos. Obrigado, pessoal, agradeço em nome da Ravex. Tchau.